Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje nós convidamos uma nutricionista para conversar conosco sobre algumas questões de comportamento durante a pandemia. É a doutora Tamires. Doutora Tamires, vou pedir para que a senhora se apresente para as pessoas que estão assistindo. Tudo bom, gente? Meu nome é Tamires Bastos, eu sou nutricionista, trabalho com foco no comportamento alimentar, questões de ansiedade, transtornos alimentares, trabalho em consultório hoje e no momento eu estou atendendo online por conta, né, da situação que a gente está, mas eu trabalho com foco nessa área, que é o que eu acredito que seja um caminho para uma alimentação mais tranquila, mais saudável, uma boa relação com a comida que a gente possa ter. Ah, que bom. Doutora Tamires, até acho que a gente não tinha conversado sobre isso, mas em geral, eu questiono os profissionais acerca de que o que é a determinada profissão. Porque nem todo mundo conhece, né? Então hoje eu estou lhe botando até numa fogueira, porque eu não tinha lhe falado sobre isso, mas é uma coisa tão simples, Não, né? tranquilo. Eu gostaria sim que a senhora, pelo menos de uma forma assim, bem simples, né, dissesse pra gente o que, que é o profissional de nutrição, o nutricionista, né? E como ele contribui para o nosso dia a dia, né? Para que as pessoas entendam, porque às vezes tem pessoas que criam esse mito com relação a determinadas profissões, né? Sim, Então sim, a nutrição é uma delas, eu acho. Tem muitas pessoas que entendem, ah, não, mas eu cozinho, eu sei cozinhar, eu sei fazer o que eu preciso e tá, e não preciso, eu já sei me cuidar, né? Mas as sim, profissões, elas existem por uma razão, né? sim, Principalmente verdade. as profissões que têm essa relação com a saúde, né? Que é o caso da nutrição. Então, ela é Sim. óbvio que tem um fundamento na criação da nutrição, enfim, toda essa existência. Então, quem é o nutricionista, a nutricionista, e de que forma ele contribui no nosso cotidiano para a nossa saúde? O nutricionista, na verdade, criou-se um mito de que o nutricionista é o profissional do emagrecimento, né? Sim, É também, sim, mas não só. Na verdade, o emagrecimento é uma pontinha da nossa profissão, assim. O nutricionista, ele é o profissional que cuida de todos os aspectos da alimentação humana, desde escolha de alimentos, preparação de alimentos, né, que é a questão da área de produção, controle de qualidade dessa alimentação, não só nutricionalmente falando, né, mas a questão de contaminação, de evitar esse tipo de contaminação em unidades que produzem alimentos. A gente cuida também da questão de saúde física, de todos os sistemas do nosso corpo, estudamos, né, todos os sistemas e toda a questão de interação dos alimentos com o corpo humano. E agora, né, assim, por último, tem se entendido que a nutrição ela também pode atuar em questões cognitivas, comportamentais, né, que é mais o foco do meu trabalho. Mas, assim, o profissional nutricionista, ele está capacitado para cuidar da alimentação humana em todos os aspectos, né? A gente estuda para cuidar de tudo. Então, quando a gente orienta um paciente, independente do tipo de alimentação que aquele paciente tem ou vai passar a ter, a gente não cuida só da questão de nutrientes, a gente cuida, né, questão de qualidade, que eu havia falado, o tipo de alimentação vai depender também do tipo de pessoa que a gente está lidando, a idade da pessoa, onde ela mora, com que renda ela vive. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para proporcionar ou ajudar a pessoa a ter uma alimentação mais saudável, né, e melhor no ambiente em que ela vive. Não, e até foi importante, doutora, quando a senhora fala na questão de levar em consideração a renda, contexto familiar, isso é importante que as pessoas vejam e ouçam, porque também é outro mito, né? Porque Sim, sempre se imagina assim, ou algumas pessoas imaginam, ah, não, eu vou na nutricionista, ela vai me dar uma dieta alimentar que está fora das minhas condições financeiras. É evidente sim, que a senhora, o nutricionista, ou a nutricionista, no caso, a senhora, quando atende o seu paciente, a senhora vai estar atenta a esses detalhes, né? com Para que, certeza precisa estar. claro, porque a pessoa, é evidente que a pessoa vai ter que se adequar,
né? Vai adequar a dieta dela às condições financeiras dela, né? Então, então Exatamente. é Até também porque um dos aspectos que a gente muito tem que analisar é o acesso. Não adianta eu dizer para tu comer claro, isso ou aquilo se tu não tem claro, acesso, né? Então, a lógico. saúde, o conceito de saúde alimentar, ele está muito dentro do acesso a essa alimentação. Se é uma coisa inacessível, não vai trazer saúde, né? Independente Claro, do que seja. claro isso. E foi importante mesmo a senhora falar nesse sentido para que as pessoas compreendam. Quer dizer, elas também conheçam que além da necessidade ou da importância de se consultar uma nutricionista, um nutricionista, né? Buscar esse auxílio, né? E até às vezes as pessoas também não imaginam que estejam tendo problemas com relação alimentar, né? Às vezes elas estão tendo Exatamente. algumas outras situações que elas não relacionam com questões Com alimentares, né? alimentação. É, Então é importante, em caso de dúvida, sempre procurar um profissional adequado para cada área. é. Doutora Tamires, como a senhora falou antes, a senhora disse, olha, agora eu estou fazendo consultas online, em razão da pandemia. E eu sou uma pessoa que gosta de falar, gosta de ouvir. Então, assim, é, como que eu tenho questionado assim alguns profissionais com relação ao que eles têm sentido, porque as pessoas são diferentes, são outros valores, né? Cada um vive uma realidade diferente, né? Então, Sim. o que que a senhora assim tem sentido em relação a esse período de pandemia, é, principalmente em razão dessa toda essa incerteza, né? Qual é a sua visão pessoal, né? Como a Tamires vê esse momento que a gente está passando. Olha, na verdade, assim, o momento ele não é, né, nada fácil. Uhum. Por mais que a gente esteja passando por um momento crítico de saúde, a gente também passa por um momento crítico político, porque Sim, saúde é política, né? E vice-versa. Então, eu acho que esse momento ele tá nos permitindo, enquanto cidadãos, enxergar melhor o que estava acontecendo no país, né? A nível sim, político, a nível sanitário. Eu acho que alguns problemas eles ficaram muito mais visíveis, né? A falta de saneamento básico, a falta de comida na mesa das pessoas, uhum, a falta de acesso a serviços de saúde, tudo uhum, ficou muito agravado, muito explanado, né? Tá tudo muito claro o que está acontecendo, assim, o que estava acontecendo ficou pior ainda. Essa questão da pandemia, ela acabou mostrando isso. E eu, assim, eu particularmente, né, eu sou um grupo de risco, eu tenho asma, então, né, eu tomo um cuidado muito maior do que eu tomaria. Por ser profissional da área da saúde, a gente também acaba ficando um pouco neurótico com essa questão, então, né, tudo permeia, sabe, esse ambiente, né, da questão da área da saúde. Mas, assim, apesar de ser um momento triste, ele está sendo um momento que eu estou tentando olhar um pouco, assim, tentando achar alguma coisa de bom no momento, né? Tá difícil, é difícil, mas eu estou tentando, comigo, né, e com os meus claro, pacientes, eu tento sempre mostrar, assim, que então, olha a importância da gente ter um tempo para parar, para fazer uma refeição, para escolher o que a gente vai comer, para higienizar sim. os alimentos, né, todo esse tempo que as pessoas estão tendo, ou algumas estavam tendo até então, está sendo importante para a questão de relação com a comida. E eu acho que, assim, cada pessoa tem um tipo de relação com a comida, né? Assim como tu tem a tua relação com qualquer outra pessoa, tu vai ter uma relação contigo mesmo e com a tua alimentação. E esse período também mostrou muito isso. Quem tinha uma relação melhor, quem tinha uma relação um pouco mais conturbada com a comida, acho que ficou tudo muito mais visível, assim. Sim, realmente é um período bem complicado e é como eu lhe falei, né? A gente, na verdade, até mesmo que cada um tenha valores diferentes, os pensamentos acabam convergindo, né? Porque todo mundo acaba se tendo um senso geral, né? De que é uma situação bem complexa e, inclusive, Sim, com relação a a sua profissão, né? Eu acho que esse período de pandemia, assim, também, e a senhora já falou ali, já fez o um comentário com relação a essa relação que a gente tem com o alimento, né? Eu também faço parte do grupo de risco. Eu sou o que alguns médicos chamam de pré-diabético e outros médicos dizem, não, tu é diabético, não existe uhum. pré-diabético. Então eu faço aquele tratamento que é para não chegar num extremo, Sim, né?
da insulina, no caso. Mas Uhum. a minha mãe faleceu em decorrência da diabetes, um irmão faleceu em decorrência da diabetes, eu tenho outros irmãos que têm diabetes, então tenho sobrinhos que têm Uma diabetes, predisposição. é isso. E eu também tenho essa preocupação, né? Confesso que, assim como tantos, de vez em quando eu não sou tão rigoroso, né? Mas Sim, eu tento ser o máximo possível. Com relação a esse período de pandemia, assim, que principalmente nessa questão que nós cotidianamente repetimos, que são as incertezas, né? uhum, Tudo muito incerto. Uns dizem que a pandemia primeiro seria julho, agora setembro. Outros já falam em sim, 2021. Outros já falam em 2022, quem sabe 23, né? Então já surgiram outras situações que demonstram que a doença teve a tal de segunda onda, enfim. Então é tudo muito incerto. A questão econômica, tudo faz com que nós sejamos de alguma forma abalados, né? Ninguém tá feliz, né? Ninguém tá. A gente tenta manter uma sim, vida, mas sim, de alguma forma a gente tá ali com um pé aqui e outro lá, né? Como é que vai ser o amanhã? sim, Nesse período de pandemia, a gente tem passado por várias situações. Eu, particularmente, até um pouco mais, digamos assim, tranquilo, se eu posso dizer, porque o meu contexto pessoal, familiar, ele é um pouquinho diferente dos outros. Eu sou um cara solteiro que trabalha e paga as minhas contas e não tem independentes. Obviamente, as pessoas que estão numa situação em que são casados, que têm filhos, ou que têm dependentes, estão numa outra sim. situação, um outro Um patamar. outro- Exatamente. É. Então, assim, ó, a senhora poderia traçar para a gente ou conversar com a gente num primeiro momento acerca dessa chamada, dessa ansiedade, né? De que forma a ansiedade que é causada em razão dessas incertezas, né? Em razão desse contexto todo que a gente está passando, ela pode contribuir para um tipo de transtorno alimentar, se a gente pode dizer assim, eu não sei, a senhora é a técnica, né? Sim, Mas de que forma essa ansiedade, essa ansiedade, inclusive, que pode potencializar uma depressão, né? sim. E algum outro tipo de sentimento que acabe causando esse transtorno alimentar, o que pode nos prejudicar mais ainda, né? Porque, como a senhora falou antes, a gente tem essa relação com o alimento, a gente está numa situação e daqui a pouco Sim. esse transtorno alimentar vai nos trazer mais prejuízo ainda. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, assim, a questão, né, óbvio, eu não sou psicóloga, então não tenho como te dizer o que é ansiedade, o que é depressão, né, Claro, eu sei não. em relação à minha à questão de alimentação. Mas, assim, no geral, essa ansiedade do momento, ela tá afetando bastante a alimentação das pessoas, assim, eu já ouvi relatos de pacientes, pessoas que não são pacientes, leio muita coisa na internet, em rede social, e ela pode afetar, assim, basicamente de duas maneiras, né? Uma, ou a pessoa vai descontar todos esse misto de sentimentos, né? Essa questão de ansiedade na comida, vai acabar comendo mais do que necessita, ou a pessoa vai perder o apetite, o que acontece bastante também, né? A pessoa acaba não comendo, não se alimentando bem. Das duas formas, nenhuma é saudável, né? Na verdade, eu sempre digo que a saúde ela está no equilíbrio, ela não é um extremo. Então, tu comer muito, né, ou mais que necessário, ou tu não comer menos que necessário, ambas as situações são perigosas assim, para a saúde alimentar. Né? Então, essa questão, como eu falei, ela deixou muito mais claro que tipo de relação as pessoas tinham com a alimentação pré-pandemia. Né? Por quê? Porque na correria do dia a dia, às vezes as pessoas não notam. Né? Não sente fome, mas come porque é o horário que tem que Sim. comer ali, é o horário do almoço. Ou a pessoa come muito, mas nem nota, porque está o dia todo ou trabalhando ou estudando, né? E a pessoa não nota. E aí, no momento que o mundo para, né, e a gente se obriga a parar junto, aquela relação com a comida vai ser uma das poucas relações que as pessoas vão manter, Sim, ou mantiveram, né, nesse claro. período. Quando a gente entrou em isolamento social, a relação com a comida e consigo veio à tona, né, então isso ficou, que nem eu falei, ficou muito mais visível por isso.
né? sim, Porque muita gente, né? Eu moro sozinha, não sei se tu mora sozinho, mas muita gente mora sozinha, e quando tu fica sozinho, isolado, aí é que tu começa a perceber que tipo de relação tu sim, tem com a comida. sim. Né? E quando a pessoa, muitas vezes também, pessoas que moram com mais gente na casa também, né? Ah, Moram famílias grandes ou pequenas, aí tá todo mundo dentro de casa. Aí a gente começa a ver. Ah, eu cozinhava, eu não cozinhava, ou eu fazia tudo na pressa, ou eu comia com pressa, ou eu não tinha tempo de comer, ou eu comia muito, agora eu sim, tô até comendo menos, né? Então não quer dizer assim que todo mundo que esteja passando por esse momento vai se alimentar mal. Não é claro, isso. claro. Pessoas que conseguiram ressignificar o momento em relação à alimentação Sim, e conseguiram sim, se alimentar melhor. Ah, sim, então já que eu tô em isso, casa, eu vou fazer minha comida, eu não vou comer fora, eu não vou sair, né? Então sim, eu vou dar mais uma atenção. Mas a maioria das pessoas demonstrou que tem um problema de relação com a comida, assim, entendeu? Então, essa questão da ansiedade, ela tá muito presente, e que nem eu falo, né? Como eu falo, tem coisas que a gente não vai ter todos os dias, mas comer, geralmente, né, para quem tem acesso, é todo dia. É um claro. ato diário, né? Então, Sim, sim, né, sim. falando de quem tem acesso à alimentação diariamente, né? Mas então, para quem tem esse acesso à alimentação diária, vai ser uma relação que tu vai desenvolver todos os dias por vários horários do dia. E é por isso que é tão importante a gente conseguir reorganizar e deixar um pouco mais saudável essa relação, porque vai ser uma coisa para a vida toda, né? A gente vai Sim, comer sim, sempre, né? E todos os dias. sim. Então é uma relação que ela tá muito presente, mas ela não estava sendo vista. Eu acho que agora ela está começando a ser um pouco mais olhada. Eu até ouvi comentários assim de amigos, né? Eu particularmente já tinha toda uma sistemática com a minha alimentação, como muitas pessoas devem ter, né? Então o tipo o padrão, né? O feijão, arroz, tipo nunca falta, né? Uhum, E a carne, enfim, frango, né? Que eu como mais o frango. Mas assim tinha pessoas que não tinham esse tipo de alimentação. Então, como a senhora já comentou, ou é pessoas que passavam o dia trabalhando na rua, que optavam por se alimentar em restaurante ou um sanduíche, um lanche, ou até faziam um sanduíche para levar para o trabalho, que era uma coisa mais sim, prática, mais rápida, que hoje estão em casa e estão cozinhando. Estão fazendo um feijão, estão fazendo o arroz, estão fazendo uma salada, né? Até com uma preocupação com relação a essa questão da própria imunidade, né? Então elas estão sim, se sim. alimentando de uma forma, digamos assim, mais correta, né? Uhum, Então é como a senhora falou, cada um vai agir de uma forma que pode ser positiva ou negativa, né? exatamente, É, exatamente. Essa questão, assim, da imunidade, né, que tu falaste, ela veio muito à tona no início, assim, sabe? Eu até achei que o isso. pessoal ia me procurar mais para a questão de não ganhar peso, e, como é que eu Sim, vou fazer agora só dentro de casa, com menos atividade, ou comendo mais, né? Mas não, muita gente me procurou para saber da questão de imunidade, assim. Eu fiquei até contente, porque pelo menos a gente não ficou naquele foco, né, como se a maior preocupação do momento seja não engordar. Eu não claro, acho que tem que ser isso, sabe? Eu lógico. acho que. E também a gente tem que naturalizar a pessoa buscar um conforto na comida. Claro que se Sim, essa busca for seguida, se for diária, se for a toda a refeição, né, e a comida virar uma fonte, a única fonte de conforto, a gente sim, vai ter um problema. Assim como claro. quando alguém é a fonte de conforto de alguém, né, e vira uma dependência emocional Sim, e por aí sim, vai. sim. Então, com a comida não é diferente. Mas, assim, Uhum. vai ter dias que a gente vai acordar super disposto, vai trabalhar de casa mesmo, vai fazer e acontecer. E vai ter dias Isso, que a gente vai acordar, não vai estar bem, e a única coisa que vai resolver ou é um doce, ou é um lanche, ou, sabe? Então, assim, não tem sim, problema nenhum buscar conforto na comida, até porque a comida, ela não é só o que a gente coloca no prato, ou a composição nutricional daquilo que a gente está comendo. Ela é sim. muito mais que isso, ela tem uma representatividade muito maior na vida de cada um. Às vezes as pessoas percebem e às vezes não, mas tem, né, para todo mundo, porque Isso, senão.
É Então, que nem verdade, é escapa. verdade. Eu não tinha parado para pensar, mas eu tô lhe É, acompanhando aqui e também óbvio, essas conversas fazem com que a gente aprenda, mas é verdade, né? sim, A gente não, no diário, talvez a gente não note, porque a gente pensa que a gente tem que comer, né? sim, Principalmente se é um pai, uma mãe, em geral, a alimentação do filho, ela se restringe ao ato de se alimentar para não ficar com fome, ou enfim, exatamente. Não ficar é, doente, eu não ficar é, uma coisa é muito, né, muito isso, técnica, assim. isso é, tipo, tu tem que comer. Ah, não, não, mas a gente tem que aprender que o alimento não é só isso, né? Não, E até o ato de exatamente. comer também, eu acho que dependendo, né? Também tem toda uma relação com a gente, né? Uma questão pessoal, né? Total. Né? Total. Tem uma frase que se usa muito dentro da nutrição, né? Que diz que você é o que você come. Né? Isso. Eu já penso diferente. Eu Sim, acho que a sim. gente come o que a gente é. Sabe? O que Sim, está no meu prato não sim. pode me determinar. Então, não é Claro. a comida que me determina. É eu que Sim, determino o que eu estou comendo, né? sim, Então, eu sou a protagonista da minha vida, eu decido o que eu faço. Claro, algumas pessoas, né? Na verdade, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas não têm, assim, infelizmente, um acesso à informação para saber claro, determinar, né, o que vai comer, o que não vai. É questão de claro, informação, né? claro. Mas independente disso, o que eu sempre falo, pode ser qualquer pessoa, a pessoa pode ser totalmente leiga, não entender nada de nutrição. Mas Sim, o que ela come é o que ela tem, sabe? Assim, tipo, sim. ela vai decidir conforme o que ela sente, ou o que ela já ouviu, ou o que ela já viveu. Então, eu sempre digo que cada refeição que a gente faz, ela tá contando uma história nossa, sabe? A gente não Sim, pode olhar para a comida porque eu preciso, né, que nem tu falaste, eu é, preciso comer porque daqui a pouco eu vou trabalhar ou eu vou fazer alguma sim, atividade, senão sim, vou passar mal se eu não comer. Não, sim, ela tá contando uma história. Até mesmo com isso, né? Se eu tô almoçando agora porque eu não tenho horário para almoçar depois, o que que isso significa olhando assim sim, a é minha vida verdade. como um todo? Significa que eu tô É, com pouco tempo? Significa, sabe? Então tem muita sim, coisa. Então eu é, sempre digo que eu acho que a gente não é o que a gente come. A gente come o que a gente é, sabe? sim, É aquilo ali conta muito da gente, assim. é verdade. E doutora, assim, ó, nessa questão que a gente falou antes com relação a essa, esse eventual transtorno alimentar, eu não sei se seria o termo certo para usar, né? Mas esse eventual transtorno alimentar que a gente tenha durante essa pandemia. Não sei se esse é o termo certo, tá? A senhora me corrija depois. Mas, assim, como que a Esse gente seria pode. um comportamento, é. Um comportamento, então. É isso? Isso, aham. Isso. Então, assim, ó, se a gente tiver um comportamento durante essa pandemia que não seja o mais adequado, tá? Que não seja o correto. Como que a gente poderia trabalhar assim, a senhora como nutricionista, tá? Uhum. Como que a gente pode trabalhar para que isso não ocorra, né? Seria consumindo determinados alimentos, seria buscando necessariamente o auxílio da nutricionista para verificar o que está causando isso. Oh, estamos comendo demais ou estamos comendo mal? Estamos comendo de menos, né? O que a senhora pode nos dizer com relação a isso? Assim, o que eu sempre falo é que não existe certo e errado dentro de uma Uhum. alimentação, né? Tá. Porque eu não posso virar para uma pessoa e dizer para ela que ela é errada. Então, no momento que Sim. eu digo que a alimentação dela é errada, eu tô dizendo que Sim. ela é errada, ou que ela tá fazendo alguma coisa errada. E não é bem assim que eu enxergo, sabe? Eu sempre procuro, né, se a pessoa vem consultar comigo, eu faço uma anamnese, que é um questionário de primeira consulta que a gente faz, faço um recordatório alimentar e vou ajustando. Eu não prescrevo dieta, então, assim, é muito raro acontecer de eu precisar prescrever, calcular uma dieta para alguém, né? Porque eu não trabalho assim, eu trabalho com mudança de hábito alimentar e mudança de comportamento alimentar. O que acontece? Nem sempre a pessoa vai ter condições de ter um acesso a um nutricionista, né? Então, de modo geral, o que eu posso dizer é que essa é a primeira coisa, não largar uma carga tão grande em cima da comida. A comida ela não pode ser o Uhum. centro de tudo.
Como eu sim, falo, se a vida é tua, o centro da tua vida é tu. Não é a tua claro. comida, não é a tua roupa, né? Não são os outros, é tu. Então, a primeira É, coisa é não achar assim que a alimentação ela é a principal coisa da vida ou o principal problema, sim, né? Segunda, segunda coisa seria assim tentar olhar, analisar a alimentação um pouco menos com o olhar de certo e errado, né? uhum, uhum, E só uma questão assim de objetivo de melhorar. O que eu sim, posso melhorar? Ah, eu tô sim, tomando pouca água, então eu vou tentar aumentar um sim, pouco a água. Ah, tá, eu tô comendo muito doce. Ah, então eu vou diminuir um pouco o doce. Porque sim, as coisas vão acontecendo gradativamente. A gente, sim, mudança não acontece da noite pro dia, né? uhum, uhum, A vida acontece da noite pro dia, assim, as mudanças da vida, mas eu digo na alimentação não tem como ser assim. Vai ser gradativamente, né? Devagar, um hábito por vez, às vezes dois por vez, mas isso vai tudo depender do tipo de vida que a pessoa leva, né? Também não começar, não se culpar muito. Eu sempre toco muito assim nesse ponto da culpa, porque a culpa ela atrapalha demais, sabe? As pessoas elas acham, né? Infelizmente as pessoas enxergam que quando elas estão se culpando, elas estão tomando consciência do que está acontecendo e não é. A gente toma consciência, mas a gente tem que tomar consciência se responsabilizando, mas não se culpando, porque a culpa ela é muito punitiva. Então, quando a gente olha para alguma coisa, alguma situação, sempre com aquele olhar de culpa, a gente vai acabar gerando assim uma reação é, uma reação adversa, digamos assim, sabe? Vai criar uma sim, situação ali de guerra com a comida, digamos assim, sabe? Ah, eu tô me culpando, eu não posso, eu não quero, ou não era para ser assim, ou eu tô fazendo errado. Então, se a gente começar a olhar um pouco mais com mais responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Mas não sim, com tanta culpa, vai ser mais fácil. Né? É muito mais fácil tu mudar hábitos te responsabilizando, tomando consciência. Não, eu acho que isso aqui tá demais, então eu vou tentar dar uma maneirada, mas não se culpar. Porque quando a gente se culpa, a gente tenta tirar 100% aquilo ali da vida, né? Por exemplo, o doce. Ah, eu não posso comer doce. Daí a gente se proíbe de comer doce. E a primeira sim, coisa que o cérebro vai fazer sim, é fazer tu desejar o doce. Isso é sim, comprovado cientificamente, que restrição gera desejo e pode vir a gerar compulsão. Né? Não quer dizer que do dia sim, para a noite a pessoa vai ser compulsiva, mas com sim, o sim. tempo, com um comportamento restritivo muito seguidamente acontecendo, isso pode sim gerar uma compulsão e aí a situação vai ficar bem pior, né? Doutora, doutora Tamires, e tem uma outra dúvida que é muito comum, e nesse período de pandemia, assim, e dessa questão, toda essa questão da ansiedade, eu acho que as pessoas talvez também possam criar novos mitos, né? Em razão de todo esse contexto. Porque a gente vê que em algumas publicações, umas até fake news, né, como chamam, as pessoas elas dão a entender que determinado alimento contribui para a imunidade ou determinado alimento vai contribuir para inibir a ansiedade. No caso da ansiedade que a gente está falando, de um eventual comportamento alimentar até negativo, o que existe efetivamente algum alimento específico ou alguns alimentos específicos que possam contribuir para inibir esse comportamento negativo, né? Ou existem alimentos, a senhora já pontuou na sua fala que, os alimentos o Sim, sim. comportamento vai ser de acordo com o comportamento pessoal, quer dizer, pode se ingerir qualquer alimento. Mas a senhora, como nutricionista, a senhora diria assim: olha, Fernando, como eu já vi casos, se tu comer mais feijão e arroz, a tua imunidade vai aumentar, ou a Assim, questão da dentro, ansiedade né, vai dos diminuir. O alimentos, que a assim, da senhora diz gama de acerca alimentos que a disso? gente tem, claro que cada um tem o seu benefício, né? E dentro eu costumo dizer que a nutrição é uma ciência de duas vias, né? A gente Claro, come claro, para claro. se nutrir, né, e para o corpo funcionar bem, mas o corpo também precisa estar funcionando bem para que a gente se nutra bem. Então é um Sim, ciclo, né?
O que acontece? Claro, a gente tem o grupo dos sim, alimentos que vão auxiliar na imunidade, a claro, gente tem os grupos dos alimentos que vão melhorar as reações químicas, digamos assim, neuroquímicas, e que vão ajudar a pessoa a controlar a ansiedade. Mas eu acho que a gente não pode colocar assim, esses alimentos sim, como milagrosos. Eles são auxiliares, sim, né? Eles vão funcionar assim, eles têm nutrientes neles que vão nos ajudar nisso, né? Que vão ajudar em entendi, diversas questões, né? Qualquer questão que a gente tenha. Mas, como eu falei antes, eu acho que a maior importância vai ser como a gente está consumindo, né? Se não adianta eu prescrever para um paciente, né, que ele tem que comer todo dia tal sim, quantidade, né, tanto de tal alimento, se aquilo ali ele não vai gostar ou vai ser um sacrifício maior. E aí eu tô gerando aquela guerra que eu falei da sim, questão da comida, né? E aí não vai ter muito resultado. Vai dar um claro, resultado, digamos assim, físico, sim, né? Talvez sim, não fisicamente vai, mas a longo prazo isso pode ser um problema, né? Então, é outra sim, orientação também que eu dou muito para as pessoas, assim, para os pacientes e para não pacientes também, né, que acabam me procurando, não comer coisas assim que não gosta, sabe? Fazer a alimentação ficar a mais agradável sim, possível. Eu acredito que seja a melhor forma de ter uma alimentação saudável. Claro que a gente não vai se dar o luxo de estar tá comendo todo dia ou uma batata frita, um sorvete. Não é isso, entendeu? Não é, né, jogar pro alto e, né, vou comer o que eu quiser. É até tratar melhor o paladar, até para se acostumar, mas assim sim, também não sim, colocar nada como vilão e nada como milagroso, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Não ter assim o alimento proibido sim, e o permitido ou até entendi. mesmo o obrigatório. Acho que tudo tem que ser um conjunto. Ele tem que nutrir, mas ele também não tem, ele tem que agradar. Né? Também é uma forma de nutrição, né? Claro. Né? E talvez assim, como a gente chama muito no direito, né? Exa Dependendo do exatamente. caso, né? A gente chama assim, ah, isso nós temos que analisar o caso concreto. Então, talvez a gente vai fazer o quê? Exatamente. Em todas as profissões, inclusive nessas que cuidam da área da saúde, é o caso concreto. Então, a pessoa, se está com dúvidas em relação à sua alimentação, ela vai procurar a profissional de nutrição para que ela, Exatamente. enfim, como a senhora faz um questionário, faz todo É, um estudo daquela pessoa, daquele comportamento exatamente, único ali, porque né, assim, daquela uma pessoa, orientação para que possa nutricional, contribuir ela nessa, pode em ser toda essa questão geral, alimentar, né? né? Eu dizer para a pessoa que ela comer tal alimento vai melhorar a imunidade, né? Vitamina C melhora a Sim, claro. imunidade, ferro melhora a imunidade. É uma orientação geral, mas eu preciso saber como que eu vou fazer aquilo ali Sim, acontecer na vida do paciente, né? Porque eu não posso chegar no paciente e dizer, não, vai ter que comer todo dia uma laranja para melhorar a tua imunidade. E isso. ele não gosta de laranja. Então, também faz parte da questão do acesso, né? O acesso também, Sim, às vezes, não é só questão financeira, é uma sim, questão sim, de sim. paladar, né? Eu trabalho muito essa questão. Isso. Então, como eu falei, não tem vilão e não tem mocinho, né? Claro, Alimento é alimento, comida é claro. comida, e o que interfere mais no estado de saúde de uma Isso. pessoa, de saúde alimentar, né? Falando especificamente dentro da alimentação, vai interferir muito mais a relação que eu tenho com determinado Sim, alimento do que a composição dele, sabe? Interfere muito mais, assim, pesa muito mais. sim. Sim, sim. Doutora, eu quero agradecer essa aula. Eu esclareci muitas É dúvidas, eu já lhe verdade, é disse isso, já verdade. esclareci muitas dúvidas. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai aprendendo também, né? Essa é a ideia. Então, as pessoas que, inclusive, estão vendo esse vídeo, elas com certeza elas vão aprender um pouco mais sobre isso, né? E Exatamente. em caso de dúvida, obviamente, vão procurar um profissional de nutrição, né? Eu quero agradecer a sua Eu que disposição e agradeço a o sua espaço. disponibilidade em participar, desse vídeo, né? Contribuir para que Vamos outras sim, por favor, pessoas. eu gosto. Ah, que bom, eu Eu agradeço. adoro uma E em outras conversa, assim. oportunidades vamos nos encontrar de Pode ser novo, sim. né? Tá, eu vou pedir ali, eu vou tomar liberdade depois, doutora Claro. Tamires, de, na descrição do vídeo, colocar o seu contato profissional
inclusive diante desse período de pandemia, para que as pessoas que tiverem Claro. interesse em maiores esclarecimentos Não, estou à possam disposição. Meu Instagram contatar também está cheio online de com a senhora, né? material. Às E vezes eu dou ter uma acesso a sumida mais lá, mas às vezes eu estou informações. lá sempre falando, sempre batendo nessa tecla da boa relação com a comida e a boa Ah, que bom. relação, né, com a gente mesmo. Eu sempre estou falando muito disso, dou algumas dicas, orientações lá também, né? Para quem quiser acompanhar, estou à disposição. Ah, que bom. Tá? Muito obrigada, Nando. Obrigada mesmo. Certo.